Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez a gente dá início a esse trabalho de comentários sobre a nossa lição bíblica, a EBD, né? E neste domingo estaremos falando sobre a lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. Temos visto uma sequência, acompanhando a sequência muito interessante, né? Que é falada pelo nosso querido pastor José Gonçalves. Domingo passado nós estudamos sobre as abominações que estavam acontecendo ali no templo. E neste domingo o pastor já nos traz sobre esta glória que ela se esvai, né? A glória ela sai do templo. Na lição de hoje, os seus objetivos, eu sempre gosto de apresentar, que é uma referência para nós que vamos estar ministrando a aula. Ele fala para conceituar a glória de Deus, explicar a retirada da glória e relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Sempre eu gosto de pegar um contexto aqui escrito na lição, e neste de hoje, na nossa introdução, tem um parágrafo muito interessante que eu vou ler para você, que diz assim: o objetivo desta lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Vamos vale ressaltar que estamos falando do período já final, né, da monarquia, mas que essa glória a qual está aqui registrada, ela já estava diante do povo de Israel, no seu meio, há muitos e muitos anos, né? Você vai fazer uma pesquisa na Bíblia, onde relata diversas vezes sobre esta glória, que neste momento a qual a nossa lição está falando, ela está falando de uma manifestação teofânica da glória de Deus. O que é uma manifestação teofânica pode ser descrito, conceituado, como uma manifestação visível, né, do próprio Deus. E observe que, para que nós entendamos, não começou com o tabernáculo. Se você for observar Gênesis 15, que é aquele momento onde Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão, acontece esse evento teofânico, né? Gênesis 15, 17. E também um exemplo clássico desse evento da glória de Deus junto ao povo de Israel é durante a peregrinação deles no deserto. Como, por exemplo, o Êxodo vai narrar de uma forma muito objetiva sobre a nuvem de dia para proteger o povo e a coluna de fogo durante a noite, não é? Que protegia o povo. E por fim, essa glória, ela também está registrada quando o tabernáculo assim ele é erigido, né? Se você for ver, Deus ele já conversa com o povo através de Moisés, claro, e informava que estaria no meio do povo, que a sua glória habitaria ali. É só você observar Êxodo 25:8, ele fala que o povo fará para ele, Deus, um santuário, e neste santuário eu habitarei no meio deles. Então você vê que Deus ele já se manifestava para o povo. Então essa visão de Ezequiel nos capítulos 9, 10 e 11, que está sendo discutida na lição deste domingo, apresentada, ela está falando, irmão, de muitos anos depois, né?
ela está falando do período dos reis de Israel, da monarquia, e observe, do final da monarquia, quando o reino de Judá cai, né? Período ali do rei Zedequias, mais ou menos. Então, este movimento, esta situação, ela, vamos dizer assim, era comum, né? Para aquele povo, o povo que foi escolhido, chamado para ser um povo santo, o reino sacerdotal, conforme está escrito no livro do Êxodo, era sim corriqueiro, vamos dizer, eles terem essa bênção, né? De estarem sempre que oportuno diante de uma cena sobrenatural como esta, que era a manifestação da glória de Deus. Então, quando nós estamos falando na lição de hoje sobre essa retirada da glória de Deus, é exatamente o afastamento dessa manifestação, né? Porque Deus, irmãos, ele é santo, né? A Bíblia, ela é clássica em nos dizer, expressa, objetiva, e Deus, ele diz: sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. O que é limpo ou o que é puro, purifique-se ainda. Né? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, em todos os momentos, a Bíblia, ela nos aponta para buscarmos esta santidade. Por quê? Porque Deus é santo. Né? E o que é que acontece, contextualizando, claro, a lição de hoje, quando o ser humano ele esquece ou ele se abstém de buscar essa santidade? A glória de Deus, ela se afasta, não é? Então, essa glória, irmãos, ela também está expressa aqui em Êxodo 40, versículo 34, versículos 34 e 35, onde diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Esta aqui é a inauguração, vamos dizer assim, do evento do tabernáculo, né? Quando Deus chama aquele povo para que eles fizessem as suas doações, suas ofertas alçadas, e dali Deus levantou, através daqueles que ali trabalharam, aquele tabernáculo de uma forma tão bonita, tão especial. Então, irmãos, no tabernáculo a glória de Deus ela já se manifestou, tá certo? Embora estejamos vendo nesta lição deste domingo, falando sobre a retirada da glória em relação ao templo que existia em Jerusalém, essa manifestação da glória já era comum para Israel há muito e muito tempo, né? E a gente percebe, né? Eu achei interessante essa lição, que no tópico 2 ele vai falar sobre a retirada da glória de Deus, explicar. Irmãos, eu fiz um roteiro aqui para que você entenda. Quem não lembra do período de Siló, quando Eli era o sumo sacerdote, mas que seus filhos, eles profanavam o templo. E naquele momento, a Bíblia nos relata, no primeiro livro de Samuel 4:11, aquele relato onde os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles morreram, né? Pois eles conduziram a arca da aliança para o campo de batalha, pois eles estavam em guerra com os filisteus, e eles achavam que por ter a arca ali no meio do campo de batalha, a vitória seria deles. Isso aí é totalmente equivocado. Então você percebe que naquele momento parece que o tabernáculo ele teve um período de descontinuidade, né? Aquela estrutura que nós conhecemos bem, né? Porque você vai ver no capítulo 4, versículo 21, a esposa do falecido, de um dos filhos de
do profeta, do sacerdote Eli, ela dizendo que, falando sobre o filho que ela teve, ela morreu, ela diz, chamou o menino de Cabô, dizendo, de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Então, eles entendiam, né, todo o valor que aquilo tinha, embora houvesse aquela insensatez por parte daqueles homens que estavam ali naquele lugar. E ela fala que a glória de Israel foi tomada. Então, para eles, até o simbolismo, a tipologia daquela arca apontava para isso, né? E naquele momento, irmãos, as peças do tabernáculo, você vai ver que começam a aparecer em outros lugares. A arca, ela foi levada para a terra dos filisteus. Se você for ver no 1 Samuel 5, primeiro, ela foi conduzida a Asdod. Mas lá houveram alguns eventos de doenças, de pestilência, e os príncipes da época dos filisteus se preocuparam. Isso está em 1 Samuel 4, 5. E no versículo 8 do capítulo 5 diz a Bíblia que eles resolveram mandar a arca de Asdod para Gate, também outra cidade dos filisteus. E a arca ficou peregrinando, mas em Gate também aqueles homens, aquelas pessoas tiveram muitas maledicências, né? Muitos males, melhor dizendo, porque aquilo não era deles. Vale a pena ressaltar. A glória do Senhor, o santo, não se mistura com o profano. Nunca esqueçam disso. Não é porque estamos vivendo em um tempo onde as coisas estão em um momento de relativismo tão intenso que as coisas do Senhor ela entrará por esse mérito. Então, os filhos de filisteus levaram para Asdod, tiveram problema, levaram para Gate, tiveram problema, levaram para Ecrom. E em Ecrom, 1 Samuel 5:10, tiveram problema. E eles chegaram a um consenso. O que vamos fazer com esta arca? Manda de volta para Israel. Né? E nós conhecemos a história como isto aconteceu. Não é nesse mérito que eu quero entrar. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando a arca saiu das terras de filisteus e voltou para as terras de Israel, ela entrou por Bet-Semes. Estava na cega do trigo na época, e isso aqui já é 1 Samuel capítulo 6, versículo 13, e aqueles homens, irmãos, ficaram felizes porque a arca voltara para Israel, né? Mas, observe, eles abriram a arca. Diz a Bíblia que eles foram olhar o que tinha dentro, e por causa disso, milhões foram afligidos. E eles mandaram a arca, mais uma vez peregrinando, para Kiriat Jearim, lá para a casa de Abinadab. Isso está em 1 Samuel 7, primeiro. Irmãos, e lá em Kiriat Jearim passou-se 20 anos. Está escrito em Samuel 7:2. 20 anos em Kiriat Jearim. Nesse interstício, observe, entrou-se assim um período da monarquia, porque quando aconteceu essa situação da arca passear pelas terras dos filisteus, ainda eram os juízes. Lembre que era Samuel que estava ainda coordenando o povo de Deus. Ele era o juiz, ele era o sacerdote. Então, posterior a isso, o primeiro rei que foi levantado foi Saul. E essa arca, irmãos, continua em Kiriat Jearim. Não houve nenhuma manifestação da parte do monarca, do responsável pelo povo, para que esta arca voltasse para o lugar onde era dela. E passou-se ali 20 anos. Então é onde a gente conhece, né, que depois disso já você vai ver lá no livro das Crônicas, 13, versículo 14,
Davi agora como rei de Israel, dizendo, rapaz, eu quero essa arca perto de mim. Em outras palavras, nesta arca, eu estou parafraseando aqui, a presença de Deus ela se manifestava ali. E eu acho que não tem coisa melhor para a minha vida do que eu trazer a presença de Deus para onde eu estiver. Uma visão, irmãos, que quando nós observamos esse espectro, jamais a glória de Deus ela pode se manifestar. Perdão, ela pode se esvair, sumir. Porque nós estamos dando as prioridades para esta glória. Lembra do que está no Novo Testamento? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha a glória de Deus aí. Então, irmãos, diz a Bíblia que lá no livro das Crônicas já, Davi, ele sobe para Bet-Semes para buscar essa arca, mas ele comete um erro no transporte que conhecemos bem. Então essa arca fica lá em Obed-Edom, né? 13:4 das Crônicas. E posteriormente lá no capítulo 15 você vê essa arca chegando a Jerusalém ou a cidade de Davi. E Davi faz uma tenda e ela fica lá como nós conhecemos. E ao passar ali você não observa no que a Bíblia relata, registra, que é a mesa dos pães, o candelabro, a mesa do incenso, o altar de sacrifício, a pia de bronze. Você não ouve falar que isso estava em Jerusalém, na casa de Davi, ou na cidade de Davi, não. Mas você observa que a glória de Deus ela não se afastou da cidade de Davi, ou do povo de Judá. Mas como assim? Onde é que nós queremos chegar? A presença de Deus, irmãos, ela depende de nós. Não importa o lugar, não importa a situação. Se estivermos alinhados com o projeto de Deus, essa presença estará em nós. E daí existe o brilho da igreja, né? Porque no tabernáculo tinham todos os utensílios. Lá de Siló tinha todos os utensílios, o altar do sacrifício estava lá, a pia de bronze estava lá, a mesa dos pães estava lá, o candelabro, a mesa do altar do incenso estava lá, a arca da aliança estava lá no Santo dos Santos. Mas observe, a Bíblia fala que havia profanação. Mas quando isso acontece, essa separação, né, a gente não ouve, não vê essa junção dos utensílios, Deus estava com Israel. Deus estava usando Davi como um servo de Deus, com suas falhas que nós já conhecemos, não é sobre isso que a gente vai falar. Mas Davi fazia, Deus abençoava. Davi subia nas guerras e Deus fazia conquistar, né? É tanto que o próprio Davi quis construir uma casa para acomodar estes itens e esta arca, e Deus falou que não seria com ele, pois ele tinha as mãos manchadas de sangue, né? Ele tinha um homem guerreiro. Então, entre outras coisas que nós conhecemos, então não foi com Davi. E você vê lá em 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 4, Davi ainda, desta feita, não tinha sido constituído rei ainda sobre Judá, né? Nem Hebron, vamos dizer assim, porque Davi foi constituído rei sobre Hebron, que era Judá, Jerusalém, posterior que ele conquistou, mas também o Israel, que era o reino dividido, as 10 torres também o reconheceram como seu rei. Mas nesse momento Davi nem isso era, ele era perseguido por Saul. E a Bíblia nos relata, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 4, que Davi ele vai até o sacerdote Aimeleque em busca de pão. Ele estava com fome. E Aimeleque faz, rapaz, eu não tenho nada. O que
que é que eu tenho? Eu tenho os pães santos, que quem deve comer são os sacerdotes. E esses pães santos estavam aonde, irmãos? Ele como sacerdote? Lá na mesa dos pães. Que a gente vê que ele deveria ser comido no lugar santo pelo sacerdote. Então a gente entende que em Nob estava ali, pelo menos, os pães, a mesa dos pães estava lá. E a arca ainda estava em Kiriat Jearim. Passou por lá 20 anos. Então, mesa de um lado, candelabro, altar de incenso, arca em outro. Mas Deus ainda estava com o povo de Judá, o povo de Israel. Outro momento bem interessante que você vê, já agora com Salomão. Observe que com Saul, a arca estava em Kiriat Jearim. Com Davi, a arca em Kiriat Jearim. A mesa dos pães e provavelmente os demais utensílios do lugar santo, vamos dizer assim, estava em Nob. Sacerdotes estavam lá. Quando você chega no rei Davi, a arca vem para Jerusalém. Mas a Bíblia não fala aqui neste momento que os demais utensílios também foram levados. E quando Salomão assume o reino, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 4, diz a Bíblia que ele subiu para Gibeão para lá fazer o sacrifício, porque aquele era o altar maior. Então a gente pode inferir do texto que aquele altar ali era o altar onde as pessoas sacrificavam. E onde é que era o altar que as pessoas sacrificavam? O altar de sacrifício, né? Então, uma peça do tabernáculo de um lado, outra peça do outro. Mas mesmo isso acontecendo, irmãos, a glória do Senhor não se afastara daquele povo. E quando você chega agora, após rei Salomão, o seu filho Roboão assume o reino, se divide, passa a ser reino do norte e reino do sul, o reino de Judá e reino de Israel. E aqueles reis se passam e Israel cai primeiro, logo em seguida você tem a queda de Judá. Algum tempo ainda vassalo da Babilônia, como nós já comentamos, e a glória do Senhor ainda ali. Mas o pecado, irmão, se proliferou de uma forma insana, por assim dizer. Ao ponto que o profeta Jeremias profetizava, o profeta Isaías profetizava que Judá cairia por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por causa da prostituição, por causa da maldade, por causa da adoração a ídolos, e eles não conseguiram abrir os olhos. E por causa dessa desobediência reiterada, chegou aquela pena máxima, né, que você vê registrada até no livro de Deuteronômio, por exemplo, 28. E o povo novamente é levado preso, cativo, né? Tinham sido libertos do cativeiro do Egito e agora sendo cativo de uma outra nação. O povo, irmãos, foi cativo, né? E quando o povo está em cativeiro na Babilônia, Deus levanta Ezequiel, como nós conhecemos no capítulo 8, você vê Deus mostrando a ele as abominações que estavam acontecendo no templo. E quando chegou a esse nível, Deus falou, olha, não dá para mim continuar. Estou parafraseando, viu? Não dá para mim continuar. Ezequiel, eu não preciso dar, estou parafraseando, eu não preciso dar satisfações a ninguém. Deus é soberano, isso está na primeira lição do trimestre. Mas ele fala assim, olha, observa o que estão fazendo. Olha quantas abominações dentro do templo. Irmãos, não era nas casas, nos altos, nas ruas. Era dentro do templo.
Se você for observar a lição anterior, quando fala sobre o último ponto que Deus apresenta a ele das abominações, eram 25 varões que estavam entre o pórtico e o altar. Ou seja, naquele lugar onde aconteceria, ou era para acontecer, o sacrifício a Deus. Onde estavam as pias de bronze, que haveria ali a purificação do sacerdote para que ele pudesse adentrar o lugar santo. E lá eles estavam praticando cultos a Ra, ao Deus Sol. E Deus fala, olha, Ezequiel, impossível que eu continue neste lugar. E neste momento, irmãos, quando Deus ele resolve, literalmente falando, retirar dali a sua glória. Na nossa lição, você vai ouvir falar que o templo ele era uma referência para Israel. O templo ele era o local do perdão. Está escrito aqui no tópico 3, no tópico 3 sobre o segundo templo, subtópico 3, a presença do Filho de Deus, diz que o templo em Israel era o lugar de perdão, o lugar do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. E naquele momento as pessoas chegam a este nível e Deus faz, olha, é impossível que eu permaneça aqui. E quando isto acontece, você começa a ver a glória de Deus de forma ser retirada, de forma que ela vai sendo retirada do lugar do templo, né? Ela começa a sair, a Bíblia fala, está no capítulo 9, versículo 3, ela começa a se levantar dos querubins sobre o qual essa glória se manifestava, ela estava. Ela vai até a entrada da casa, ou seja, no pórtico. Ela começa a se deslocar, se você observar agora, saindo, não é? Porque quando você vê o capítulo 8, onde Deus fala sobre as abominações, ele apresenta entrando da porta do átrio, do pátio, até o pórtico entre o altar e o pórtico, que foi o último evento que está narrado no capítulo 8 de Samuel, onde Deus fala que tem aqueles 25 homens adorando a Deus Sol. Então ele começa mostrando do portão de fora para dentro, mas neste momento Deus começa a mostrar que a sua glória que estava dentro começa a sair para fora do templo. E esta glória para novamente sobre os querubins e de repente ela se dirige para a porta oriental. Ela começa a se afastar. Porta oriental que dava para a frente onde estava o Monte das Oliveiras. Né? Nós tivemos uma aula no último domingo na nossa igreja e mostramos ali a forma como estava a localização do templo. Então você via que o templo ele estava de uma forma que, quando apontado para o norte, a frente dele ficava apontando, vamos dizer assim, para o Monte das Oliveiras. Então, essa glória ela começa a se afastar, começa a sair. Tudo acontecia se lá dentro do lugar, no pórtico do lugar santo, próximo ao altar, os homens estavam adorando ao sol, Deus não tinha mais como ficar, ele chega a sair e ele chega até a porta que estava dando para o norte, era lá onde estava a cadeira das abominações que você viu, a primeira, que quando entrava você viu uma cadeira lá, no capítulo 8 de Ezequiel. E Deus chega ali, não tem como ficar, né, irmão? E por causa disso a glória ela sai do templo, sai da cidade de Jerusalém, vai ao Monte das Oliveiras e ascende. Não tem, irmãos, como a glória do Senhor permanecer se não houver comunhão, se não houver santificação, santidade e esforço. E a última parte fala sobre
o segundo templo, né, com a glória de Deus. Esse segundo templo, a qual está aqui apresentado, na realidade está falando do templo de Zorobabel, né, porque o primeiro templo foi Salomão, propriamente dito. Nós tínhamos o tabernáculo, como foi falado aqui, e que houve aquela inauguração, vamos dizer assim, em Êxodo 40. Mas o templo, Salomão quem erigiu o primeiro templo. Após esse cativeiro da Babilônia, veio o templo de Zorobabel, que você vê no livro de Esdras com muita propriedade, essa informação sendo apresentada, né? E o templo ele foi construído novamente, e você vê o profeta Ageu 2:9, é uma palavra muito conhecida, onde ele fala que a glória desta segunda casa seria maior que a da primeira. As pessoas não entendiam. Se você for ver lá em Esdras 3:12, se não me falha a memória, você vê aqueles homens mais idosos que tinham visto o templo de Salomão antes, eles choravam por ver a simplicidade do templo que agora estava sendo entregue ou construído. Mas Deus usa o profeta e diz: a glória desta casa será maior que a da primeira. Mas essa glória, irmãos, não aconteceu como aconteceu no tabernáculo, onde houve essa manifestação teofânica, como falamos no início. Não houve como aconteceu no templo de Salomão, que também houve essa manifestação sobrenatural de Deus para a inauguração daquele primeiro templo. Não aconteceu. Aconteceu algo muito maior. Neste segundo templo, a glória de Deus ele veio através do seu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele quem adentrou aquelas portas. Foi ele que está registrado que pegou a Zorrague e quebrou lá a mesa de cambista de pessoas que estavam profanando o templo, né? Porque aquele templo era para ser chamado e era para ser casa de oração. Tem que haver santidade. Então, a glória do Senhor sim foi manifesta ali, não nos moldes que houve no tabernáculo e também no templo de Salomão, mas sim com Jesus, o Filho de Deus, o Mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Foi ele esteve naquele lugar. Que Deus, irmãos, nos ajude a entender melhor essas palavras a qual o Senhor tem nos oportunizado tê-la, como está escrito na nossa lição, e eu falei no início desse vídeo. O objetivo desta lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus. Não deixe que a presença de Deus venha se esvair de dentro da igreja. Lembre-se, templo e igreja são duas coisas distintas. A igreja somos nós. Não deixe que a glória do Senhor venha se esvair da sua vida. Deixa o Senhor tomar conta da tua vida, do teu sentimento, do teu emocional. Deixa o Senhor te completar. Deixa Ele fazer transbordar em você o poder dEle, a sua glória, a sua manifestação. Porque a glória de Deus não é isso que temos ouvido. Estão banalizando, principalmente muitos movimentos neopentecostais. Não, irmãos. A glória de Deus exige de nós o compromisso. A glória de Deus, ela é condicional para as nossas vidas. Que Deus nos ajude. Que neste domingo, você, querido professor, querida professora, querido irmão, querida irmã, possa ter mais uma riquíssima oportunidade para estar aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor e aplicando ela em sua vida, porque daqui a pouco nós estaremos tendo um encontro com Ele. Em nome de Jesus, desejo a você a paz do Senhor, uma boa noite e que Deus continue te abençoando. Amém.